Olá, meus alunos, alunos do ICD Concursos, meus alunos queridos, professor Rosivaldo aqui para a gente poder dar sequência a mais uma aula da legislação da EBSER. Então, muito bom estar aqui com vocês, espero que vocês estejam aí papeando muito. Lembrando, tá, pessoal, que o grande segredo para você passar no concurso é exatamente a persistência. Você precisa criar seu cronograma, já passamos para vocês aí o plano de aulas, né? Você tem aí todo o conteúdo, vá estudando, vá papeando, que com certeza você vai conseguir gabaritar esta prova, tá? O segredo do concurso é a persistência. Você faz o seu planejamento e baseado no seu planejamento você segue, você tem que cumprir, tá certo? Até porque é uma busca sua, é o quanto você quer alcançar esse objetivo. Então, baseado na intensidade do quanto de vontade que você tem, você vai se desbruçar, você vai se dedicar. Então, quanto mais você se dedica, mais conhecimento você vai adquirindo. É claro que esse conhecimento não é só o conhecimento tácito, não é só o conhecimento baseado nas informações, tá? É um conhecimento também que vai te dar a possibilidade de identificar qual alternativa é a correta ou a incorreta. Aí vai depender do enunciado. Mas é importante que você consiga aí estudar de forma frenética, tá bom? Então a gente vai dar sequência à legislação da EBSER, lembrando que a gente vai trazer para vocês aqui não só a legislação, no sentido de regulamentos, tá? A gente vai trazer aqui algumas coisas importantes para vocês, como, por exemplo, regulamento de pessoal, código de conduta ética da EBSER, estatuto social, regimento interno, certo, da EBSER, alguns decretos e o processo de licitação, que é como é que ocorre esse processo, se a EBSER precisa participar de licitação para poder prestar serviços à administração pública. Então a gente vai ver tudo isso daqui de forma bem objetiva, tá, pessoal? Porque aí eu quero preparar vocês para essa prova, para que você pegue e realmente se preocupe, né, com assuntos que efetivamente tem probabilidade de cair na sua prova. Professor, mas se de repente cair uma outra, a gente vai trazer para vocês todo o conteúdo que seja necessário. Então, por exemplo, se caso tenha uma questão que caia, que especificamente a gente não deu aqui, mas de certa forma a gente falou de assuntos que estão ali totalmente ligados àquele termo. Então, raramente isso vai acontecer, até porque a gente já tem muita experiência e a gente aqui faz uma composição do material realmente baseado no que a banca pede, tá? Mas pode acontecer, claro, com certeza. Mas aí você vai ter competência suficiente para poder responder, porque os assuntos que a gente está dando para você vai te dar uma visão mais assim ampla de todo o conteúdo, né, da EBSER. Tanto que a gente, quando fala aqui, a gente fala de pormenores que você vai tendo uma visão, vai abrindo os horizontes em relação à instituição, porque é dessa forma que a gente ensina aqui no ICD. Tanto eu como os professores, nós somos assim, temos uma preocupação de dar para o aluno sempre o necessário, mas esse necessário é o necessário assim, abundante, tá? É o necessário que vai te dar condições de você realmente ter o domínio de muita coisa legal, tá bom? Então vamos lá, vamos entrar aqui no assunto, eu vou passar aqui o material e você me acompanha aí no material, tá certo? Vamos lá? Aqui comigo, pronto. O material já está aí com vocês estão me acompanhando e agora a gente vai começar a trazer aqui alguns assuntos pertinentes. A aula passada a gente falou sobre o início da Lei 12.550, né, barra 2011. Falamos sobre exatamente a data, a importância de você fixar, de aprender, de memorizar a data em que foi promulgada essa lei. Essa lei é importante porque ela embasa, né, toda a composição da EBSER, a existência da EBSER. Então isso cai não, despenca em prova, tá? Então vamos lá. Então vamos seguindo aqui para a gente começar a nossa aula. Então, competências da EBSER. A gente já falou na aula passada sobre o artigo 1, 2, 3 e agora a gente vai dar sequência aqui a partir do artigo 4 com vocês, tá? Então vamos lá.
competências da EBSER. O que é que compete à EBSER? O que é que é de responsabilidade, de prerrogativa da EBSER? Então vamos lá. Primeiro, administrar unidades. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o marcadorzinho direitinho, porque a gente já vai grifando aqui, como eu sempre costumo fazer, para ficar bem pedagógico e bem fácil de você depois ir lembrando, tá bom? Então vamos lá. Administrar, sempre lembrar, né, desses verbos. Aqui, ó, administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade no âmbito do SUS. Ou seja, é importante você entender que a EBSER, ela faz parte da administração direta. Porque como é que acontece isso, professor? Me explique para que eu possa entender, para que na prova fique mais assim, eu tenha competência de identificar com mais facilidade. Então vamos lá. Presta bem atenção. Existe na administração pública a administração direta, que é composto pelas esferas federal, estadual, municipal e DF, que é o Distrito Federal. É a administração direta, certo? A administração direta é responsável pelas funcionalidades públicas, pelos serviços públicos. Aí o que é que acontece? Existe um outro braço na administração pública, que é a administração indireta. Por que indireta? Porque quando, né, é mais ou menos o processo de terceirização, para vocês entenderem mais, assim, com mais facilidade. Digamos que eu sou uma empresa de fabricação de cerveja, vamos falar aqui de uma Ambev da vida, de cerveja. Só que aí eu fabrico a cerveja. Então, ficaria muito mais fácil de terceirizar uma empresa de logística, para que essa empresa observe que é uma função da Ambev, não só fabricar, mas entregar, correto? Beleza. Mas ela não fica com a responsabilidade direta de entregar. Ela terceiriza indiretamente, através dessa terceirizada, ela transporta logisticamente a bebida para o cliente. Percebeu? É mais ou menos isso que acontece entre a composição, o entendimento da composição da administração direta e indireta. A administração direta é a própria funcionalidade pública nas suas esferas federais, estaduais, municipais e DF, que é o Distrito Federal, é Brasília, não é isso? E a partir daí, para ficar mais fácil e efetivo, a ideia é essa, efetivo, que é muita coisa e de repente para não deixar muita coisa passar ou descoberta, aí cria-se ou ortoga-se por meio de lei, ou cria por meio de lei, a administração indireta, que aí compreende aquilo que eu trouxe para vocês, é tanto que a EBSER é uma empresa pública. Então nós temos empresa pública, fundação pública, autarquia e sociedade de economia mista. Então a EBSER ela é uma empresa pública porque ela foi criada com a finalidade de atender aos interesses públicos da administração pública, percebeu? Então a EBSER ela comporta, ela atende, ela cobre serviços, principalmente os dois serviços que são extremamente importantes para a administração pública, que é exatamente a saúde e a educação. Percebeu como ficou mais fácil o entendimento assim, né? Porque eu estou dando um resumão para que você entenda de uma forma mais prática, porque às vezes se a gente já entrar aqui nas leis, você vai ficar um pouco sem entender. Então, como é que acontece, professor? É assim. Então, a administração direta, empresa pública, é para que os serviços que estão lá acumulados, digamos assim, ou que em uma quantidade exorbitante e a administração direta não consegue muitas das vezes atender, então ela cria ou ortoga, por meio de lei, certo? A administração indireta, que são instituições privadas ou públicas com um teor público para poder atender essa demanda. Percebeu? Então daí nós temos o caráter jurídico, né, dessas empresas, caráter jurídico próprio, privado dessa empresa, mas ela está ali eivada das vontades públicas e da autonomia pública para poder prestar o serviço. Então observe, a EBSER ela é gratuita porque ela está ali para atender
toda a saúde no sistema SUS, ou seja, fazendo jus ao Sistema Único de Saúde, tá certo? Uma política pública da União. Perfeito aí, pessoal? Então, tá claro, tá? Então, a EBSER, ela presta serviços gratuitos no âmbito da saúde e da educação também, porque da educação ela presta serviço às universidades federais, certo? Universidades federais. Então é importante deixar muito claro. Já tem os dois braços que é importante da EBSER, agora da EBSER, que é educação e saúde. Então a EBSER ela está lá vinculada ao Ministério da Educação, tendo em vista a sua autonomia em pesquisa, educação e extensão. Mas também dentro do seu objetivo institucional, certo? Ela preza sobretudo também o serviço da saúde, o Sistema Único da Saúde. Perfeito? Então vamos lá. Então, segundo, prestar às instituições federais, olha aí, de ensino superior. Então vamos lá, vamos deixar bem claro aqui, questão de prova aí para vocês, tá? Administrar no âmbito da saúde. Eita, foi um pouquinho aqui, mas deu para entender. Da saúde, tá? E daí nós temos também prestar às instituições federais de ensino superior ou a outras instituições congêneres. Todas as vezes, pessoal, que a gente falar de congêneres, a gente vai entender que são instituições com a mesma funcionalidade, as mesmas prerrogativas finalísticas. Por exemplo, eu coloquei aí o bizu para vocês, CNF. O que é o CNF, professor? É para entender o que, quando a lei trata de instituições congêneres, são instituições que prezam com e que têm, possuem o mesmo caráter. Aí eu vou colocar aqui para você ver, C de caráter, N de natureza e F de finalidade. Então essas empresas, por isso que nós temos aqui o bizu aqui para você não esquecer. Isso se chama mnemônio, para você fixar. Professor, se vier na prova dizendo que assim como a EBSER, as empresas congêneres também têm que prezar com as mesmas funções finalísticas, tendo em vista que elas possuem o mesmo, aí vamos lá, CNF, o que é? Caráter, natureza ou finalidade. Perfeito? Então, vamos para cima. Então, serviços de apoio ao ensino, à pesquisa, à extensão, ao ensino, à aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social. Então, você, minha querida aluna, você, meu querido aluno, que está aí estudando para trabalhar na EBSER, entenda que a instituição onde vocês irão fazer parte, onde vocês irão se tornarem servidoras e servidores públicos, elas prestam, veja, nada é por acaso, né? Então, por que a autonomia da educação? Exatamente por isso, para não prestar só serviços funcionais de saúde, mas também formar novos profissionais, percebe? Então, a parte da educação é a parte de formação, de construção profissional, construção técnica, para que as pessoas também consigam aí atuar na saúde através da formação que a própria EBSER também fornece, tá certo? Terceiro, apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa, olha aí, de instituições federais do ensino superior e outras instituições congêneres também, da mesma educação, com as mesmas, aí o mesmo bizu, caráter, natureza, finalidade, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com os outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação de residências médicas, multiprofissional e em áreas profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS.
Então, observe que a ideia do EBSER não é só prestar a própria operacionalidade da saúde, né? Médicos, funções clínicas e especialidade, não, mas também possibilitar aos estudantes, aos universitários, a possibilidade também de se formar, de dar para esses universitários o teor acadêmico necessário, universitário, para que eles consigam aí obter a graduação, né, no caso, se formar, também se especializar, após a conclusão, fazer as residências, tudo no âmbito ou nas empresas onde a EBSER presta serviço, tá bom? Então, que são onde? As universidades federais. Observe que o aluno lá estuda na Universidade Federal e vai fazer a residência onde? Na EBSER, nas unidades de saúde da EBSER. Então, tá tudo ali em casa, funcionalidade da administração pública em evidência, através da lei que possibilitou criar a EBSER, que é uma empresa pública, ok? Então, vamos seguindo. Vamos seguindo. Ainda dentro das competências, nós temos aí, quarto, prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e outras instituições congênitas. Então, observe que o teor é muito forte em relação a isso. Professor, qual é a dica que o senhor dá em relação a essas competências? Pessoal, é importante... Preste bem atenção. É importante, assim quem estuda lei, que você leia a lei seca. Observe que esse material que eu estou dando aqui para vocês é a lei seca. Então tá aí, leiam e peguem. Porque o que a banca vai fazer? Ela vai fazer trocadilhos entre essas informações. Tá certo? Então a gente vai ver nas questões como é que se comporta, tá? Então vamos lá. Então, quinto, prestar serviços de apoio ao processo de gestão. Opa, aqui, processo de gestão. Sempre eu vou marcar aqui alguns pontos que geralmente vai ser modificado nas questões e que, se você tiver aqui fixado de forma como está na lei, você não vai errar, tá? Então, prestar serviço de apoio ao quê? A geração do conhecimento em pesquisa básicas, certo? Em pesquisas básicas e por aí vai. E processo de gestão dos hospitais universitários federais e outras instituições congêneres, com implementação do sistema de gestão único, com geração de indicadores quantitativos, preste atenção, indicadores quantitativos e qualitativos. Quem já fez faculdade sabe que sempre que existe uma pesquisa de campo, ela pode ser quantitativa ou qualitativa. Geralmente é quanti-quali. Você lembra sempre disso. Se vir uma questão trazendo as alternativas e fala sobre a prestação de serviço de apoio a processo de gestão hospitais, você vai entender que esse processo ele é com a finalidade de gerar os indicadores quanti e quali. Se vier alternativa só com quanti, errou. Se vier alternativa com só quali, errou. É quanti e quali. Perfeito? Quantitativos e qualitativos. Para o estabelecimento de metas. Então, estabelecer metas baseado no quantitativo e na qualidade desse quantitativo. Perfeito? Vamos para sexta. Exercer outras atividades inerentes às suas finalidades, nos termos do seu estatuto social. Então, o estatuto social, a gente vai entrar lá depois também para esmiuçar ele para vocês, tá? Então, hoje a gente termina aqui essa parte da lei, da legislação, tá? E depois a gente entra lá na parte do estatuto social, decreto, licitação e contratos. A gente vai falar também sobre código de conduta, certo? E também sobre o regulamento de pessoal. Hoje aqui ainda a gente vai falar sobre, muito importante, essa questão do vínculo. Como é que se configura os vínculos com a EBSER, tá certo? Então vamos seguindo. Artigo 5º. Vamos lá. Opa, pulei muito aqui. Artigo 5º.
É dispensada a licitação para a contratação da EBSER pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social. Então, o seu objeto social são as atividades finalísticas da EBSER. Então, são o quê? Saúde, né? Saúde, gestão de saúde, como também educação e toda a parte de pesquisa, extensão e formação, certo? Tudo isso daí faz parte do objeto social da EBSER. Então, por que, professor, é dispensada de licitação? Lembra que o segredo aqui, a EBSER não é uma empresa qualquer, uma empresa que tem o caráter jurídico privado, próprio e que não tem nenhum vínculo com a administração pública. Lembrando que ela já faz parte da administração pública, porque ela faz parte da administração indireta. Então, pessoal, por conta dessa autonomia, em algumas situações, no caso para a empresa pública, a administração pública ela não precisa participar do processo de licitação, porque ela já foi criada por lei, já existe uma lei que embasa a essa possibilidade, a esse respaldo dela prestar serviço à administração pública, perfeito? Então, lembra-se disso daí, tá? Então, é dispensada de licitação, correto? Então, pega esse bizu aqui, porque possa ser, e eu acredito que venha questão sobre isso daqui. Então, você já sabe, tá bom? Artigo 6. A EBSER, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Então, veja só, o que é que se faz? Se faz um contrato, e esse contrato, claro, por tempo determinado, sempre tem que existir, mas por conta da autonomia universitária, pela sua vinculação ao MEC, né, a Ministério da Educação, então ela pode prestar, porque ela tem autonomia universitária, então ela pode formar, ela pode atuar os alunos que terminam, né, fazer suas residências, suas especializações, pode sim, por conta da sua autonomia universitária, correto? Vamos para o inciso 1, para a gente entender melhor do artigo 6º. O contrato de que trata o caput, artigo 6, estabelecerá, entre outras, primeiro, as obrigações dos signatários. Então, signatários, para quem não sabe, é a empresa que está contratando. Então, a empresa que está contratando, ela tem as suas obrigações, como também as metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados pelas partes. Então, tem que estar tudo muito descrito de forma minuciosa em contrato, tá? Contrato é algo que depois que feito tem que ser cumprido à risca, senão ali vai gerar sanções, no caso punições para quem descumprir algum pré-requisito do contrato, perfeito? Então vamos seguindo. Terceiro, a respectiva sistemática de acompanhamento e avaliação contendo critérios e parâmetros a serem aplicados. Então, tudo tem que estar muito escrito lá, né? Com muita clareza, transparência. Então, acompanhamento e avaliação. Então, toda a parte contratual, pessoal, estabelece isso, que toda a funcionalidade e a atividade tem que ser bem acompanhada, baseados em critérios bem definidos de avaliação. Tá certo? É assim que se faz para poder mensurar as funcionalidades para saber se está realmente tendo êxito ou não. Lembrando que a administração pública ela precisa atender ao critério da eficiência, eficácia e efetividade. Eu vou explicar isso aqui para vocês, porque se cair na prova, você já mata a charada, tá? Então vamos lá. Eu acredito que eu vou colocar um material sobre isso para que fique mais claro para vocês. Mas eficiência, todas as vezes que falar de eficiência, ser eficiente na administração pública, é atentar para o princípio da economicidade, é produzir mais com menos, ou seja, fazer a economia para que não haja desperdício do dinheiro público ou dos bens públicos, tá? Tudo isso aí está dentro também
da questão da improbidade administrativa, da lei de improbidade administrativa. O que seria isso, professor? Todas as vezes que falar de lei de improbidade administrativa, é importante que EPC é você entender que o enriquecimento ilícito é algo que está lá dentro do crime de improbidade administrativa, prejuízo ao erário público e conduta que vai de encontro à administração pública, EPC. Então, esse é o bizu. EPC é enriquecimento ilícito, o P de prejuízo ao erário público, certo? E aí o C, que é conduta que vai de encontro à administração pública. Perfeito? Então, vamos seguindo. Quarto, a previsão de que a avaliação de resultados obtidos no cumprimento de metas de desempenho e observância de prazos pela unidade EBSER será usada para aprimoramento de pessoal e melhorias estratégicas na atuação perante a população e as instituições federais de ensino ou instituições congêneres, visando ao melhor aproveitamento dos recursos destinados à EBSER. Então vamos lá, essa avaliação é assim, ó, eu tenho aqui, ó, deixa eu marcar aqui para vocês, eu tenho aqui a EBSER, esse verde aqui é da EBSER, tá? Aqui é a EBSER, correto? Em cima aqui, a gente vai ter que fazer as avaliações, essas avaliações são importantes, porque existem aqui em cima as instituições que contratam, as contratantes, correto? E aqui embaixo está o povo, que é o povo, vamos lá, o povo é que são atendidos. Presta bem atenção, a empresa aqui contrata os serviços da EBSER e a EBSER fornece o atendimento para o povo, seja no âmbito da educação ou no âmbito da saúde. Então, é importante que haja esses critérios de avaliação para que tanto a prestação que é ministrada ao povo seja de excelência, como também essa condição, os recursos que essa contratante está dando realmente aconteça de forma que possibilite esse atendimento com excelência. Percebeu, pessoal? É simples de entender. Quem contrata precisa fornecer condições e a EBSER, através dessas condições, cede, ministra, impetra um atendimento de excelência para a população. Ok? Então vamos seguindo. Pessoal, desculpa aqui, né, os meus arranjos aqui, mas o importante é que dá para entender. Então vamos lá. Inciso 3. Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta lei, as instituições públicas, olha aí, que desenvolvam atividades de ensino ou de pesquisa na área de saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, instituições públicas, nós temos aí a Universidade Federal, nós temos alguns hospitais que também são vinculados, né? Então, tudo isso daí está vinculado na esfera federal, tá? Então, é importante entender isso. Artigo 7. No âmbito dos contratos previstos do artigo 6, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênere que exercem atividades relacionadas ao objeto da EBSER poderão ser a elas cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde administrativa. Isso aqui é muito interessante, tá? Isso aqui pode cair na sua prova e você precisa estar muito bem antenado em relação a isso daqui, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha aqui e na próxima aula a gente retoma a partir desse raciocínio, ok? Então vamos para cima, estamos juntos e rumo à aprovação. Vem com a gente, aqui é ICD Concursos.